Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento cada vez maior no número de casos da dengue no Rio Grande do Sul. Por aqui falaremos sobre os perigos da doença e também como podemos avançar no tratamento e na prevenção da dengue. Por isso, para falar sobre esse assunto, recebemos nos estúdios da nossa TV Câmara a enfermeira especialista em saúde, Kátia Favreto. Ela que é responsável pelo programa das arboviroses no Rio Grande do Sul. Então, olá Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Obrigada pelo convite. Também participa hoje da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara o virologista Paulo Rê. Ele que é membro da Sociedade Brasileira de Virologia e professor da URGS. Então, também seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Entrevista. Tudo bem, Paulo? Obrigado, tudo bem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto aí que é tão importante, né, em saúde pública. Perfeito, eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu peço para a Kátia nos passar como estão os números da dengue aqui no Rio Grande do Sul e principalmente aqui no nosso município, aqui em Porto Alegre. Bom, os números então são um pouquinho assustadores, né? A gente vem numa crescente muito grande de dengue desde 2020, 2021 e 2022 a gente estava esperando esse aumento, mas não tão expressivo assim. O Rio Grande do Sul também ele acompanha uma tendência nacional de aumento de casos, o Brasil todo vem com esse aumento, né? Mais de 400% no Brasil de aumento do número de casos de dengue. Então hoje o Rio Grande do Sul ele tem mais de 50 mil casos de notificações, né, de dengue. Isso quer dizer casos suspeitos de dengue que passaram por algum serviço de saúde e foi suspeitado de dengue, né. Nem todos esses casos serão confirmados, né, alguns serão descartados por outras patologias, outras coisas. E mais de 22 mil a gente tem casos confirmados de dengue. Isso quer dizer que o dengue está circulando, né, com grande circulação no estado todo, um aumento expressivo dos municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Mais de 89% dos nossos municípios hoje no Rio Grande do Sul, eles têm a presença do Aedes aegypti. E, infelizmente, né, a gente tem 27 óbitos por dengue no estado do Rio Grande do Sul. E Kátia, tu falaste em números que assustam, né? Eu lhe pergunto se esse alarde todo em cima da dengue é mais em comparação ao último ano ou os números assustam na comparação com vários anos anteriores também? Em vários anos anteriores, porque a gente, observando uma série histórica, assim, desde 2010, a gente nunca tinha tido os números tão altos, tão expressivos como a gente tem neste ano. Óbitos, a gente tem mais óbitos neste ano do que a gente teve em todos os outros anos. Em 2021, que teria sido o nosso maior número, a gente teve 11 óbitos só, então 27 nesse ano é um número muito expressivo, então é um ano muito preocupante, sim. Agora, Paulo, já que a informação nunca é demais, explica pra gente como a dengue se desenvolve e quais as formas de infecção e absorção da doença. Bom, a dengue, ela se caracteriza por ser uma doença transmitida por mosquitos, né? Então, diferente da Covid-19, por exemplo, que é transmitida através de secreções respiratórias, da fala, de espirros, assim, o dengue absolutamente, ele tem que ser transmitido por um mosquito. Ninguém adquire dengue por contato com uma pessoa que tem dengue, absolutamente. É necessário que um mosquito infectado pique essa pessoa e ela então, depois de algum certo período, vai desenvolver a doença. Então é importante salientar aí o papel do mosquito nessa transmissão, né? Então dengue não se transmite absolutamente por contato entre as pessoas. Se transmite, sim, pela picadura do mosquito, né? Então, que vai transmitir a infecção desde que o mosquito, claro, esteja contaminado, ou seja, ele deve ter se alimentado em uma pessoa que estava já contaminada. Então, essa transmissão via mosquitos é importante porque é uma forma que nós temos de controlar a infecção, né? Se controlarmos a multiplicação desse mosquito, nós temos como controlar a difusão da dengue, né? Então isso é muito importante e é um papel que a comunidade toda deve participar no controle do dengue, que é bastante simples, mas que muitas vezes é deixado de lado, é esquecido. Não controla em casa acúmulos de água no pátio, no seu pátio, ou em garrafas abandonadas no lixo. Então esse tipo de cuidados é muito importante.
é o que nós podemos fazer de mais eficaz para combater a dengue, é controlar esses depósitos de água contaminada, né? E falando sobre essa proliferação do mosquito, existe como a gente identificar propriamente o mosquito transmissor da dengue em casa, para um leigo, para a população em geral? Bom, o mosquito da dengue ele é um mosquito que tem hábitos diurnos, ele tende a se alimentar, diferente dos mosquitos que andam no nosso quarto à noite. O mosquito do dengue, o Aedes aegypti, né, que é o mesmo mosquito que transmite, né, a zika, transmite a chikungunya, né? Esses mosquitos eles têm o hábito de se alimentar durante o dia. Eles têm uma característica típica, né, que tem umas listas branquinhas, né? Ele era chamado, ainda é chamado tigre asiático. Então esse é o mosquito do dengue, é um mosquito bem chatinho, que incomoda durante o dia as pessoas. E vai se replicar, como nós comentamos, né, nessas poças de água limpa. Ele gosta de águas limpas, né? Então aquela água da chuva, né? Ele vai colocar os seus ovinhos ali naqueles locais onde há um acúmulo de água relativamente limpa, né? Ele não gosta de água de esgotos, né? Embora haja alguns relatos de mosquitos da dengue adaptado a esgotos, mas normalmente ele habita assim águas que estão limpas, assim, que permanecem no nosso pátio, águas que são usadas para regar plantas, esse tipo de coisa. Então ali é que ele vai colocar os seus ovos, e ali aquelas larvinhas do mosquito depois, né, vão se multiplicar e vai dar origem então a uma nova geração de mosquitos. Eles podem ser infectados transovariamente, quer dizer, esses mosquitos eles podem transmitir a infecção, né, por sua reprodução. Então é por isso que essa infecção vai se disseminando tão rapidamente com a multiplicação do mosquito, né? Uhum. Nós tivemos um verão que foi muito favorável para a replicação do mosquito. Pouca chuva, muito calor, né? Então agora nós estamos enfrentando as consequências desse problema, né? Ou desse clima, né, que nós tivemos seco no verão, né, e bastante quente. Com certeza os cuidados precisam ser contidos para a gente conseguir combater a dengue como um todo, com todo o apoio da população. Agora, Kátia, somente esse ano as ocorrências já superam o triplo dos casos do ano passado, pelo que a gente tem acompanhado aqui no estado, e tu já nos trouxe aqui que o governo estadual está bastante preocupado com essa situação, é uma situação que coloca a população toda em alarme. Eu lhe pergunto quais ações a Secretaria de Saúde já vem realizando para tentar conter o avanço da dengue aqui no Rio Grande do Sul. Isso números que são alarmantes realmente, então preocupam toda a população, principalmente a Secretaria da Saúde nesses casos. A Secretaria da Saúde ela vem desenvolvendo ações, né? Na real, a dengue ela é tratada durante o ano todo, não só no período sazonal, que a gente chamaria a dengue, que seria no período mais quente, né? De dezembro a maio. Então a dengue ela é tratada durante todo o ano. Mas nesse período mais forte, com esse aumento de número de casos, então a Secretaria, com esse número de aumento, a gente já fez algumas ações. Os municípios são responsáveis pelas ações ambientais dentro dos municípios, orientações, busca de focos de dengue nas casas, terrenos baldios, e demais locais. Mas a Secretaria também já realizou um alerta de máximo para dengue, né, colocando o estado em alerta máximo. Já fez algumas ações para os municípios realizarem e poderem encerrar esses casos de dengue que estão no sistema, né, o sistema de informação do SINAM, com laboratórios privados. Então todos os municípios podem utilizar esses laboratórios privados com fechamento de casos. Já realizou, tem mídias, né, educativas no site da CES, no próprio site do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e busca fazer orientações, capacitações. A gente realizou na semana passada uma capacitação para mais de 600 pessoas por meio online, né, com uma infectologista, a doutora Marília Severo, onde ela falou sobre o manejo clínico de dengue para assistência básica e também para o nível hospitalar, de como manejar esse paciente quando ele chega nas unidades básicas, pronto atendimentos, níveis hospitalares. Esse material também está disponível no site da CES, pelo YouTube. Então a gente já fez várias
as várias ações de controle exatamente para manter para não deixar a população esquecer de dengue. E Paulo, assim como a Kátia nos trouxe a informação, a dengue é uma doença sazonal com a maior incidência entre dezembro e maio de todos os anos. Eu peço para o senhor explicar para o público que nos assiste na TV Câmara o que exatamente seria uma doença sazonal e como utilizar os demais meses do ano para se preparar para essa doença que com certeza terá um pico todos os anos nesse período de dezembro a maio. Claro, nós chamamos uma doença sazonal aquela doença que ocorre em certas estações do ano, né? Então, o dengue é uma doença tipicamente sazonal, porque ela está relacionada com a maior multiplicação do mosquito. Então, normalmente ela vai ocorrer nesse período do verão, né? E um pouco após o verão, que nós estamos vivendo agora, outono, porque o mosquito se multiplicou bastante, então ele tem bastante possibilidade de ser transmitido às pessoas. Então, como a Kátia bem salientou, é importante que nós controlemos essa multiplicação do mosquito o ano todo, porque ele permanece lá naquele cantinho onde tem aquela água que nós não damos bola ali, aquele cantinho no nosso pátio lá, os ovinhos permanecem lá e podem eclodir um ano depois, né? Então, eles podem permanecer ali por longo tempo. E isso pode levar, então, aqui na próxima estação, no próximo verão, né, no próximo período quente, aqueles ovinhos vão eclodir. E aí nós vamos ter novo brote de casos de dengue, porque vai haver muita multiplicação desse mosquito. Então, embora a doença seja sazonal, a gente deve sempre pensar em combatê-la, né? Não deixar esses locais para a multiplicação do mosquito o ano todo, né? Para evitar que isso ocorra, né? Já que ele se multiplica particularmente nos meses mais quentes. Agora eu queria dar um outro foco para o nosso programa, porque desde 2020, como é sabido por todos, vivemos aí uma pandemia do coronavírus, né? Passando por alterações no comportamento de toda a população ao redor do mundo. Então, Kátia, eu lhe pergunto se a mudança na rotina das pessoas tem alguma influência para o retorno tão significativo dos casos de dengue no Brasil inteiro. Acreditamos que sim. Acreditamos que nesse período de pandemia a população ficou muito reclusa, né? Ficou pensando muito em Covid e acabou esquecendo o restante dos outros agravos que também são muito importantes e que também matam, né? Como a dengue. Então acredito que a população deixou de fazer medidas práticas, rotineiras de dentro da sua casa, né? Porque como o Paulo falou, esse mosquito ele é domiciliado, né? Ele está dentro das nossas casas, então acabaram esquecendo esses focos do mosquito Aedes aegypti ali dentro da sua casa. Então acreditamos que sim. E Paulo, ainda em cima dessa ocorrência sazonal da doença, a gente ouve falar pelos especialistas, assim como vocês, nos trazem sempre a questão de que no frio a incidência da dengue diminui. Então, por que isso ocorre? Justamente porque no frio o mosquito não é estimulado a se multiplicar. Então diminui aquela multiplicação e ele vai permanecer esse período em latência, né? Ele não vai estar se multiplicando nesse período, aguardando a próxima temporada de temperaturas mais quentes, onde aí sim os ovinhos, né, que ele havia depositado naquelas águas, eles vão eclodir novamente com o aumento da temperatura, e por isso é que nós temos, então, no inverno diminui o número de casos, né? Antigamente, como o estado digamos, o clima era mais frio aqui no nosso estado, né? Quando eu era mais jovem, há 30, 40 anos atrás, nem sequer se falava em Aedes aegypti se multiplicando aqui no Rio Grande do Sul. Dengue era uma doença considerada exótica aqui para o sul do Brasil, era uma doença do norte, porque nós não tínhamos nem Aedes aegypti aqui. Então, com essa adaptação, quem sabe, com o aumento da temperatura média, né, e ao mesmo tempo com a adaptação do mosquito a essas temperaturas mais baixas, né, que nós chegamos a essa situação agora em que nós temos hoje Aedes aegypti distribuído em todo o estado, né, Kátia? Mais de 89% dos municípios com a presença do Aedes aegypti. Então nós chegamos a essa situação. Então é uma, digamos, uma adaptação que o próprio mosquito vem fazendo ao ambiente e ao mesmo tempo, né, claro, a temperatura aumentando, a tendência é que ele cada vez mais, né, se prolifere com mais facilidade. Então por isso nós devemos, né, buscar fazer a nossa parte, tentar controlar a multiplicação, pelo menos nos ambientes que nós frequentamos, a nossa casa, o nosso pátio,
nosso jardim, né? Em cima justamente desse controle, Kátia, aproveitando a sua experiência profissional, gostaria de lhe perguntar se tem algum depoimento pessoal de como vocês encontram o pátio das pessoas nos bairros com maior incidência da doença e também como é a receptividade às equipes feita pela população. Esse trabalho ele não é feito pelo Estado, né? Ele é feito pelo município. O município é responsável por essas ações ambientais, de fazer as visitas, procurar os focos, mas os relatos que a gente tem que são encontrados sim focos em bastante lugares, principalmente em jardins, né? Em potinhos de flores, que é tampinhas de garrafa. Esses são os principais focos, garrafas abertas. E nem sempre os agentes de endemias conseguem entrar nas casas, porque também eles fazem um horário comercial, as pessoas estão trabalhando, algumas que estão em casa às vezes não querem abrir as portas. Isso é uma parte muito difícil de fazer esse controle porta a porta, porque às vezes a população não consegue colaborar com isso. E Paulo, para a gente encaminhar o encerramento do nosso primeiro bloco aqui do TV Câmara Entrevista, quais os principais sintomas da doença e os riscos que as pessoas podem ter ao contrair a dengue? Bom, o dengue, ou a dengue, como queiram, né, é uma doença que lembra um resfriado forte. É uma doença que pode levar a uma febre, né? Geralmente as pessoas apresentam um pouco de febre, né? Pode apresentar manchas avermelhadas pelo corpo, em função de microhemorragias, né? Pequenas hemorragias que vão acontecendo, né? Pode apresentar dores musculares, né? O dengue também é conhecido como febre quebra-ossos, porque dá uma dor muito intensa, né? Então, comenta-se que a pessoa que teve dengue, ela sabe que teve dengue, porque ela é uma doença mais severa do que uma gripe, né? E eu conheço, pessoalmente eu tive esse problema, não eu, mas meu filho adquiriu dengue, né? Estando na minha casa, né, meu filho adquiriu dengue, né? E ele apresentava esses sinais, febre, dores musculares, né, mialgias, né? Essas pequenas hemorragias na pele, né? O que mais que nós poderíamos lembrar, Kátia, que eu não comentei? Ela é muito característica, né? Como o Paulo falaste, se compara a muitas outras doenças, né? Mas a predominância neste ano, mais de 90% dos casos que confirmaram dengue, eles apresentam febre alta acima de 38, 39 graus, cefaleia, mialgia, e aí algumas outras vêm com dor retroorbital, náuseas, vômitos, as petecas, exantema com prurido ou sem prurido. Sim. Então náuseas, vômitos, alguns apresentam diarreia, então ela às vezes pode confundir um pouco com outros agravos, com outras doenças. Então a orientação sempre é que com a presença do início de qualquer desses sintomas, que procure atendimento médico. Uhum. E a Secretaria de Saúde, a nível estadual, tem algum programa de tratamento ou de encaminhamento dos pacientes que apresentam os primeiros sintomas da dengue? Depende de onde o paciente faz a entrada, da porta de entrada, né? Ele pode procurar qualquer atendimento de saúde, que todos os profissionais são treinados e capacitados para atender dengue. Então, independente se ele é nível básico, né? Unidade básica de saúde, pronto atendimento, ou nível hospitalar. Todos os hospitais do Rio Grande do Sul eles são capacitados também para atender um caso grave, caso necessite de internação hospitalar. Perfeito. Nós hoje aqui no TV Câmara Entrevista estamos abordando a dengue, principalmente o aumento cada vez maior no número de casos da doença aqui no Rio Grande do Sul, que em comparação com os últimos anos tem sido o triplo no número de casos agora em 2022. Para isso recebemos nos estúdios da TV Câmara a enfermeira especialista em saúde Kátia Favreto, ela que é responsável pelo programa das arboviroses no Rio Grande do Sul, e também o virologista Paulo Rê, ele que é professor da URGS e membro da Sociedade Brasileira de Virologia. Então, daqui a pouquinho, em alguns instantes, nós voltamos com mais informações aqui no TV Câmara. Não saia daí e continue acompanhando a nossa programação.
Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o aumento no número de casos da dengue no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara a enfermeira especialista em saúde Kátia Favreto, ela que é responsável pelo programa das arboviroses do Rio Grande do Sul, e também participa da nossa edição o virologista Paulo Rê, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Virologia e também professor da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Anteriormente, nós abordamos também os sintomas da dengue, abordamos como o mosquito se prolifera, os cuidados que toda a população deve ter no combate à doença. E para a gente finalizar o nosso assunto sobre os sintomas e as formas e ocorrências dessa doença, eu pergunto para o nosso virologista Paulo, que participa hoje do nosso programa, sobre a dengue hemorrágica. Qual a incidência de casos e também quais as diferenças da dengue mais comum? Perfeito. A dengue, normalmente, ela não é uma doença que leva à mortalidade quando ela ocorre pela primeira vez, né? Mas, em algumas situações, né, e muitas vezes associada a uma nova infecção, então a gente pode ter o que se chama o dengue hemorrágico, né? Uma nova infecção, o que se refere? Bom, o vírus da dengue, que é um vírus que tem 4 sorotipos distintos, são 4 vírus primos, né, ou irmãos, digamos assim. Mas o que pode ocorrer é que a pessoa se infecte com um determinado tipo de vírus, digamos, o tipo número 1, né, e depois de um certo tempo, ela pode sofrer uma reinfecção com um novo tipo 2 ou 3 ou 4. Né? E esta reinfecção, nova infecção, ela pode causar uma reação muito intensa, levando ao dengue hemorrágico. Então essa situação já é bem mais grave. O dengue, como nós comentamos, ela não é usualmente uma doença fatal, mas nesses casos ela pode levar à morte. E essa morte pode se dar pelo chamado choque, né? Por choque hemorrágico, né? O choque associado à síndrome do choque do dengue. Então, essa pessoa vai perder, né, o seu sangue, né? O sangue extravasa a partir dos vasos e a pessoa pode entrar em choque, então, e eventualmente até levar à morte. Então, o dengue é uma doença séria, deve ser tratada muito seriamente, porque pode sim levar à morte. Então, pessoas que já tiveram infecção previamente, né, são as pessoas de mais alto risco para sofrerem um dengue hemorrágico. Existem outras situações em que, não necessariamente uma nova infecção, outras particularidades que podem levar que algumas pessoas apresentem o dengue hemorrágico mesmo sem ter tido uma nova infecção. Existe também a questão de crianças com menos de 1 ano de idade, quando a mãe teve dengue e ela transmite, através da sua placenta, anticorpos para esse bebê, até 1 ano de idade, se ele for reinfectado, ele pode também apresentar o dengue hemorrágico, que também é uma doença muito séria, né? Então, dengue hemorrágico é muito mais complicado do que o dengue quando é adquirido como uma infecção primária, né? Então, isso é importante para salientar também que nós devemos, né, cada vez mais evitar que essa infecção primária ocorra, né, para que a gente não oportunize, né, eventual surgimento de uma infecção por um outro sorotipo. E esses maiores riscos de reinfecção são em pacientes com a incidência da doença com poucas semanas, meses, de um caso para o outro, ou pacientes que tiveram alguns anos e têm novamente a doença também estão mais propensos a maiores riscos? Ótima pergunta. Geralmente, esses casos de reinfecção se dão, levando ao dengue hemorrágico, ocorrem em pessoas que se infectaram há entre 13 e 15 meses após a primeira infecção. Esse aqui é o período. Mas há exceções. Nós temos casos, inclusive, de relatos de até 2 anos após a infecção primária, a pessoa ter se reinfectado e adquirido o dengue hemorrágico, né? Mas, em princípio, academicamente, digamos assim, né, pelo maior número de observações, é o período entre 3 a 15 meses após a infecção primária. Perfeito. Agora, para a gente abordar
um outro aspecto da doença. Uma pergunta que é bastante simples, mas que chega muito através do nosso público da TV Câmara aqui para nós fazermos aos especialistas, que a questão é a seguinte para você, Kátia. Existe vacina contra a dengue? Existe vacina em teste hoje, inclusive no Rio Grande do Sul, né? O laboratório Butantan está com uma fase de testes em humanos, em pessoas, que ela está sendo desenvolvida na PUC. Tá? Na PUC elas estão, inclusive, fazendo o credenciamento dessas pessoas voluntárias que gostariam de fazer os testes. Essa vacina, ela vai ser para os quatro sorotipos, né, de dengue que a gente tem circulante no Brasil, né? Hoje, inclusive, como o Paulo falaste, hoje no Rio Grande do Sul a gente tem 2 sorotipos circulando ao mesmo tempo, né? Dengue 1 e dengue 2, então isso pode ter agravado esses óbitos que a gente teve, né? Mas então a vacina, sim, ela está em fase de desenvolvimento, não está ainda aprovada ainda pela Anvisa, né? Não está sendo comercializada, mas temos sim. E Paulo, aproveitando o seu conhecimento específico na área de virologia, como funciona tecnicamente essa vacina da dengue? Bom, a vacina da dengue é um assunto complicado, porque o que acontece? Ela precisa induzir imunidade contra os 4 irmãozinhos, 4 sorotipos do vírus. Porque se ela não fizer isso, está sujeito a que a pessoa venha a se reinfectar, a pessoa vacinada venha a se reinfectar com um vírus que esteja circulando na comunidade, e quem sabe ela pode ter um dengue hemorrágico mais grave, né? Então, é complicada essa questão da vacina do dengue justamente por causa disso, porque tem que se garantir que a pessoa desenvolva uma imunidade permanente contra os 4 tipos de vírus, 4 irmãozinhos, e que essa vacina não vai induzir um dengue mais grave do que se ele tivesse uma infecção natural, né? Então, é um problema, ainda não temos uma vacina pronta, já adequada. O Butantan, como a Kátia mencionou, está fazendo essa avaliação, já testando em pessoas, inclusive participação aqui da PUC, né, do Hospital da PUC aqui, mas ainda não temos uma vacina que nos dê essa segurança de que as pessoas vacinadas vão estar protegidas. Existe uma vacina do laboratório Sanofi, que ela é recomendada para pessoas que já tiveram dengue uma vez, mas não para pessoas que nunca tiveram dengue. Então, é um campo que ainda não está bem claro, essa questão da vacina. Infelizmente, nem todos os vírus, né, permitem que a gente produza uma vacina eficaz e segura que a gente possa usar tranquilamente. O dengue é um desses casos. Então, por isso, até hoje, apesar desse número de casos de dengue que mundialmente chega a mais de 55 milhões por ano, casos de dengue, vejam só, mas infelizmente a gente ainda não tem uma vacina, né? Esperamos que essa vacina, agora desenvolvida pelo Butantan, que é uma vacina tecnicamente mais elaborada, uma vacina feita com quimeras dos 4 irmãozinhos, né? São cópias semelhantes aos genomas desses 4 vírus, né? Nós esperamos que essa vacina dê um bom resultado, né? Tomara que assim seja, né? E Kátia, tu nos traz essa informação também, junto ao Paulo, que essa vacina está em desenvolvimento ainda, em fase de testes, então imagino que a Secretaria de Saúde, por óbvio, ainda não tem acesso à distribuição dessas doses, certamente, mas para qual público-alvo ela seria mais indicado? Existe já uma previsão para a finalização dos testes ou ainda é algo muito embrionário, ainda inicial? Não tem ainda uma previsão, porque ela ainda está em fase de testes, de recrutamento ainda de voluntários, né? O Hospital da PUC continua fazendo o recrutamento para ver os voluntários, para iniciar o teste em humanos. Então, não tem uma previsão nem de comercialização e nem de fase de término dessa vacina. Uhum. E já existe, Paulo, alguma amostragem dos riscos e efeitos colaterais da doença, da vacina, perdão? Bom, nesses experimentos que foi feito com a vacina do laboratório Sanofi e também do laboratório Takeda, né, que é outro laboratório internacional que está desenvolvendo uma vacina para dengue, né, o que se observa é isso, que pode ocorrer casos em que a vacina, né, ela torna o efeito de uma infecção mais grave. Então esse aqui é o grande
digamos, o grande alvo da vacina é evitar que a pessoa vacinada possa depois, se tiver contato com o vírus na natureza, através de mosquitos infectados, que ela não venha desenvolver a doença mais grave, né? Então esse aqui é o grande risco do dengue que deve ser evitado. Até o momento a gente não tem, como nós comentamos, nenhuma vacina que forneça essa segurança ainda. Então precisamos aguardar mais um pouquinho, né? Até ver os resultados desses desenvolvimentos aí. E, Kátia, anteriormente, no nosso primeiro bloco do programa, falastes que a Secretaria Estadual de Saúde, o governo estadual, ele também divulga através das mídias sociais e outras ações informações para a população de como se prevenir, como combater a dengue em casa, cada um no ambiente doméstico, como já foi tratado aqui no nosso programa. E eu lhe pergunto, para além disso, como o governo estadual também trabalha a questão de apoio aos pacientes já diagnosticados? Existe um planejamento para eles? É o planejamento da rede de atenção à saúde, né, que já existe, né, então toda a população que necessitar de atendimento médico, assistência pelo nível SUS, ele já abrange todo esse atendimento. O dengue não entra numa fase específica que precise de alguma coisa além do que já temos hoje no Sistema Único de Saúde. Então, o paciente que necessitar de atendimento, ele procura qualquer porta de entrada do serviço, será atendido e será dado os encaminhamentos necessários para essa doença sem precisar de alguma outra normativa diferente. E Paulo, para além da vacinação, existe algum medicamento já desenvolvido que possa amenizar pelo menos os sintomas da dengue? Como funciona o combate? Como o paciente pode se proteger? Sim, não há um medicamento antiviral específico para dengue, infelizmente não tem uma medicação antiviral específica. Mas é possível a gente tomar o que se chama medicação, tratamento sintomático, tratamento paliativo, ou seja, tratar os sintomas de dengue, né? Então é possível tomar medicações para controlar a febre, controlar a dor e assim por diante, né? É importante, né, recomendar que existem alguns antitérmicos e analgésicos que não são recomendados no dengue, né? Por exemplo, ácido acetilsalicílico, esses comprimidos de ácido salicílico, que são muito comuns, utilizados para dor, né, não são recomendados, porque eles perturbam os fatores de coagulação. E o dengue, ele causa também uma diminuição das plaquetas, e isso pode perturbar o sistema de coagulação do indivíduo também. Então a gente não deve tomar medicações como ácido acetilsalicílico para controlar a febre, né, controlar a dor em casos de dengue, né? Então, existem alguns medicamentos populares, inclusive, que podem ser tomados, né? Mas deve-se evitar salicilatos, né? E essas drogas que interferem na coagulação dos indivíduos para que eles não tenham problema de hemorragia. Os sintomas da dengue são vários e também são vários que se confundem com outras doenças, né, próximas, ainda mais nessa época de preocupação com o coronavírus, né, temos muitos sintomas semelhantes. E como a Kátia trouxe anteriormente, a febre alta, as mialgias e também a cefaleia são também sintomas da dengue. Eu lhe pergunto, Kátia, em que momento o paciente deve buscar o apoio hospitalar? Em que momento ele não pode mais se tratar em casa e ver que pode evoluir para um quadro mais grave e buscar atendimento hospitalar? Ele não deve fazer o tratamento em casa sem uma orientação médica. Então, a partir do surgimento desses sintomas, ele deve procurar a porta de entrada dos serviços, que é a atenção básica, né? Que é uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, conforme o município disponibiliza um pronto atendimento. Aí ele vai ser avaliado por um médico. Após essa avaliação, o médico vai referenciar ele ou não para um serviço nível hospitalar ou um tratamento mais domiciliar. Mas ele procure o atendimento médico nas unidades básicas de saúde para passar por um atendimento médico e ver realmente se esse caso é um caso suspeito de dengue e qual a medicação que ele deve usar, como o Paulo falaste. Não é toda a medicação que ele pode usar, então não se automedique em casa, não aguarde em casa os sintomas piorarem. A partir do surgimento dos sintomas, procure atendimento médico na porta de entrada que for mais acessível, né? Seu médico de referência, unidade básica, pronto atendimento, e após, se necessário, será encaminhado ao nível hospitalar. E Paulo, por óbvio, o vírus da dengue, a incidência do vírus baixa as defesas do organismo humano. Eu lhe pergunto se isso pode ser a porta de entrada para outros vírus também.
sim, digamos, o dengue pode levar, né, a uma situação de diminuição das defesas em geral do indivíduo, porque vai afetar as células que são responsáveis pela defesa, que são os macrófagos, células importantíssimas na defesa, né, e pode levar a uma diminuição do número dessas células. Então, a pessoa infectada com dengue pode sim, né, se tornar mais sensível a outras infecções. E também, né, pela diminuição, como nós comentamos, pela diminuição do número de plaquetas, de trombócitos, o indivíduo fica mais sensível a problemas hemorrágicos, né? Então, especialmente preocupante, né, em pessoas que têm outras comorbidades, outros problemas, né? Pessoas que têm problemas cardíacos e que tomam medicação anticoagulante, né? Essas pessoas são pessoas de mais alto risco para dengue, porque tem esses problemas, né? Pessoas que apresentam problemas de púrpura, né? Outras púrpuras, né? Que são problemas de coagulação também, né? Hemofílicos, todos esses indivíduos que têm problemas relacionados, que podem causar hemorragias, são pacientes de alto risco para a dengue, né? Então esses temos que ter um cuidado redobrado, né? E atenção médica, né, muito atenta sobre esses indivíduos, né? E, Kátia, aproveitando a sua atuação profissional, existe alguma outra arbovirose de maior incidência que também esteja preocupando o governo estadual agora, que podemos deixar um alerta para o público que nos assiste? Sim, todas as arboviroses, elas são preocupantes, né? Porque elas, além elas acarretam depois a assistência à saúde, né? A rede hospitalar, a rede básica, mas a gente tem febre chikungunya circulando no nosso estado, Zika vírus circulando no estado, já há alguns anos elas circulam em alguns municípios, então elas são sim concomitantes com a dengue, mas não preocupantes tanto quanto a dengue neste momento, né? Então são em níveis muito menores, com confirmação de casos muito pequenas ainda, para a gente ter um alerta sobre essas doenças. Mas sim, o foco, o Aedes aegypti é o mesmo, né? Então o foco, combatendo para a dengue, a gente combate para todas as outras arboviroses. E Paulo, sobre o Zika vírus e a febre chikungunya, quais as diferenças para a dengue e os riscos também dessas doenças? Bom, em relação às diferenças, os sinais clínicos são muito parecidos, né? Não é, digamos, possível da gente, não existe, infelizmente, um sinal que a gente possa dizer que esse é característico de dengue, zika ou chikungunya. É necessário que que essa diferenciação seja feita no laboratório, né? Então, isso vai depender de uma avaliação médica no primeiro momento, no posto de saúde, como a Kátia comentou, né? E aí então vai ser levantada a suspeita que vai ser confirmada depois por testes de laboratório. Então essa diferenciação não é fácil, não é possível de fazer assim a olho, clinicamente, assim, né, por nenhum sinal marcante entre Zika e chikungunya. Dada a semelhança dos sintomas. Dada a semelhança dos sinais, exatamente. Então eles podem se confundir. Então é importante buscar o atendimento médico e aí então vai ser orientado a fazer os exames para descobrir qual o vírus realmente envolvido nesse caso, né? E os riscos de cada uma dessas duas doenças? Bom, Zika vírus nós tivemos aquela, né, especialmente em 2015, né, nós tivemos aquele grande surto no Nordeste, né, que causou aquele problema fantástico, né, que foi uma emergência em saúde pública que envolvia o nascimento de crianças com problemas, né, de malformações do cérebro, né? Foi um problema muito grave. Aquela onda, né, Kátia? Kátia, por favor, me ajude aí. A síndrome congênita por Zika vírus, né, que acometia, né, gestantes que acabavam sendo infectadas por Zika vírus naquele momento, e as crianças acabavam tendo malformações, microcefalias, do popular falando, né? Isso, microcefalias, né, que era o sinal mais característico. Mais característico, né? Bebês com o cérebro diminuído, né? Isso. Mas o Rio Grande do Sul, ele tem alguns casos, né?
de síndrome congênita por Zika vírus desde 2015, né? 2016 foi onde se deu a entrada do vírus Zika no Rio Grande do Sul, então a gente tem alguns casos, sim. Existe também a gente tem um laboratório referenciado que a gente faz a referência desses pacientes, né, que são suspeitos de síndrome congênita por Zika vírus, suspeitos, que a gente faz esse atendimento, encaminha para esse laboratório, é avaliado por médicos especialistas nesse caso e são descartados ou confirmados, né? Mas a gente não tem uma grande circulação de Zika vírus no estado, então a gente está bem mais tranquilo nesse momento do Zika vírus. E sobre a febre chikungunya, a incidência dessa doença pode levar à mortalidade? Quais são os riscos? Bom, a chikungunya ela se caracteriza mais por um período de recuperação longo e muita dor, exaustão. Ela não é uma doença que causa uma mortalidade elevada. Também eu vou pedir de novo ajuda a Kátia aí, né, Kátia, que conhece mais a incidência de chikungunya aqui no estado do que eu. Ela não tem uma mortalidade elevada, então até a gente não tem nenhum óbito por chikungunya no Rio Grande do Sul, a gente só tem confirmações. Ela se caracteriza exatamente por dores mais prolongadas, então isso acarreta um pouco a nossa rede de saúde, porque esse paciente que foi acometido por febre de chikungunya, ele precisa de um atendimento mais prolongado, porque ele acaba ficando até 6 meses, até 2 anos, tem relatos literários, né, que pode ficar com dores articulares, né, com muitas dores articulares, então acarreta um pouco o sistema de saúde, né, mas óbitos, felizmente, a gente não tem no estado. E a transmissão acontece da mesma forma como a dengue? Da mesma forma. E quais a melhor maneira de se prevenir da dengue? Como se proteger no ambiente doméstico? Evitando focos do Aedes aegypti. Então, Exato. Fazendo a limpeza, né? A limpeza, cuidando das nossas casas, de pátios, jardins, floreiras, águas paradas. Não deixar a água parada onde possa ter a proliferação de um foco do Aedes aegypti. E falando um pouco da questão do poder público, Kátia, o governo estadual, a Secretaria de Saúde, ela acredita que os casos irão ter uma diminuição a partir de agora, com a chegada do inverno? Qual o nível de preocupação atual do poder público com relação à dengue aqui no Rio Grande do Sul? A gente acredita sim que a gente acabe agora no início de junho, quando acreditamos que o frio chegue, que a gente tenha um declínio nessas notificações, nessas confirmações, mas mesmo com o declínio a gente não pode esquecer que a próxima sazonalidade está logo ali, né? E esses casos eles podem sim continuar durante o ano todo, os municípios estão infestados pelo mosquito, então acreditamos num declínio, mas não podemos baixar a nossa guarda, né? Então a população tem que se manter consciente, fazendo a sua parte dentro das suas residências. E sobre fazer a sua parte, Paulo, qual recado você poderia deixar quanto ao comportamento da população para ajudar o poder público e ajudar a todos no combate à dengue? Claro, então é importante que as pessoas façam a sua parte, né? Controle, por exemplo, como a Kátia mencionou, não deixem acúmulos de água no pátio, né? Não deixem garrafas, né, com o bico da garrafa para cima, pegando chuva, que vai juntar um pouquinho de água naquela garrafa, né? Então são coisas simples, colocar areia no vaso das plantas, né, evitar acúmulo de água em algumas plantas que acumulam ali na sua base, acumulam água, né? Então evitar, por exemplo, bromélias, né, que acumulam água ali no seu caule ali, né? Então esse tipo de atitudes bem simples, evitar aqueles locais onde tem piscina, são um problema também, né? Porque às vezes tem uma piscina numa casa que foi desocupada, abandonada, e aquela piscina pode servir também de criador de mosquitos, né? Então é importante, onde houver uma oportunidade de que haja água parada, água relativamente limpa, não água de esgotos cloacais, né? Mas água relativamente limpa, é importante que a população coopere nisso. Vamos tentar combater o mosquito, evitando esses acúmulos de água. Se alguém souber de alguma piscina em algum local que a casa está fechada, por exemplo, avise as autoridades, né? Dê uma telefonada para a turma da Kátia lá e diga, olha, tem aqui uma piscina em tal lugar que está aqui acumulando, né? Pode estar criando mosquito. Então essas atitudes simples podem fazer uma diferença tremenda no controle do dengue.
Justamente sobre essas atitudes, Kátia, como buscar a Secretaria de Saúde e denunciar ou avisar sobre um possível foco da dengue e também em quais locais buscar o primeiro atendimento? Como funciona a rede de saúde? Bom, os locais para fazer a denúncia, né, como ela é um controle municipal, então procure as prefeituras municipais de saúde do seu município, né. O Estado também mantém o Disque Vigilância, que é o número 150, onde pode ser feitas essas notificações, esses relatos, e depois será repassado ao município competente. Aonde procurar atendimento, procure aonde for mais próximo da sua casa, então, na sua referência, né? Se não quer procurar o atendimento SUS na unidade básica, procure seu médico de referência, seu médico particular, mas não deixe de procurar. Então, a porta de entrada sempre é assistência básica, né? E se não achar que seja conveniente, procure seu médico de referência para fazer uma boa avaliação e ver realmente se está com dengue. Todos os anos as informações sobre a dengue parecem repetitivas ao longo dos nossos programas, mas é algo que a gente precisa combater ano após ano, pois a incidência de casos continua aumentando, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente tem visto aí mais de 2 dezenas de óbitos aqui na cidade, então a gente tem bastante preocupação com isso. Então é por essa razão que o TV Câmara Entrevista de hoje falou sobre esse aumento do número de casos da dengue, sobre como avançar no tratamento dessa doença e também dos riscos que essa doença oferece para a população gaúcha e para todos que possam ser infectados pela doença. Participou conosco aqui do nosso programa o virologista Paulo Rê, ele que é professor da URGS e também membro da Sociedade Brasileira de Virologia. Também participou da nossa edição do TV Câmara Entrevista a enfermeira especialista em saúde, Kátia Favreto, ela que é responsável pelo programa das arboviroses no Rio Grande do Sul. Então eu agradeço a participação, Kátia, obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. Obrigado, eu agradeço também pelo convite, poder falar para a população o quanto é importante a gente ter esses cuidados tão básicos com a dengue, que pode evitar que a gente tenha alguém próximo ou uma população com óbitos. O que a gente deseja evitar são óbitos de dengue. Perfeito, a Kátia que nos trouxe números desse atual cenário da dengue, principalmente relacionando com o poder público, a Secretaria Estadual de Saúde e também nosso outro participante. Agradeço a sua companhia, o Paulo, virologista e professor da URGS. Obrigado pela participação, Paulo. Agradeço, Matheus, obrigado pela oportunidade de falar com os espectadores aí sobre esse assunto que faz parte da nossa vida há tanto tempo e é importante, né, para a comunidade, né, para que a gente evite essas infecções aí. Perfeito, muito obrigado a todos e o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.